Bem, deixa eu colocar ela aqui onde eu possa ver. Isso. Irmãos, acaso ver que esse reloginho aqui, ó, esse reloginho aqui parou de funcionar, vocês me avisam, porque tem hora que ela está cortando, mas depois eu consigo emendar o vídeo, amém? Muito bem, irmão, nós estamos, essa é a classe de adultos da Escola Dominical da Igreja em Mambaí, e hoje é dia 1º de fevereiro. Eu vi alguém ontem lamentando, janeiro já foi, janeiro já foi. Estamos em fevereiro já, né? Quem aproveitou janeiro, aproveitou. Quem não aproveitou agora só em 2027 para aproveitar o janeiro, né? Mas nós vamos iniciar com oração. Nós estamos, irmão, nesse assunto aqui, ó. Nós estamos nesse assunto da lição 10, Armínio, Wesley, Calvino e Agostinho, sobre salvação, né? Sobre salvação. Todos eles concordam que existe salvação em Jesus, mas não concordam sobre como é que acontece essa salvação. Quais são os caminhos, né? Os passos, os procedimentos para que o homem chegue ao ponto que ele é salvo. E é um assunto aí, irmãos, que vem desde a Reforma, já tem aí 600 anos que os teólogos falam, e tem livro que enche mais do que esse prédio sobre o assunto. Então a gente tem que ter respeito, cautela, e já vimos que não é uma coisa assim, muito simples de dizer que é A ou que é B, né? E como eu disse na lição passada, mesmo, nós não estamos aqui, irmãos, eu, como professor, para defender Calvino e ser contra Armínio, para defender Armínio e ser contra Calvino. Eu estou aqui para, junto com os irmãos, ouvir os dois. Eu quero ouvir Calvino e eu quero ouvir Armínio. E cada um, irmãos, aqui, porque a Igreja de Deus, embora a lição diga, né? E ela diz aqui assim, né? Eu já falei para os irmãos aqui, ó, diz aqui, o posicionamento doutrinário da Igreja de Deus no tocante à salvação é Armínio Wesleyano. Bom, essa questão de posicionamento doutrinário é uma inclinação. Procurei com nossos mestres e supervisores, nós não temos escrito em lugar nenhum, em documento nenhum da Igreja de Deus, que a Igreja de Deus é Armínio Wesleyano. Agora, todo o nosso procedimento é como sendo. Vamos dizer que a posição doutrinária, para ser posição doutrinária, aquilo está escrito em algum lugar, não está escrito em ata, em registro, em reunião, em nenhuma documentos da Igreja de Deus, desde 1886 até hoje. Oficialmente, essa é a nossa posição, mas a gente tem tudo para ser, né? Então, irmãos, nós vamos orar, né? Só quero dizer o seguinte, que mediante isso, eu como é no seminário, eu não estou aqui para te convencer, nem a favor de Calvino e nem a favor de Armínio. Eu estou aqui para te apresentar os argumentos e você tem a responsabilidade. Everardo disse que é isso, a igreja não. Você vai ouvir, você vai chegar a uma conclusão. Está claro isso, Renato? Então você deve olhar com cuidado. A gente vai demorar um pouco, você vai demorar bastante nisso. E eu não quero te dar uma ideia formada, até porque não temos, né? Eu sou aquele como o Wesley, eu sou eclético. Onde existe verdade no pensamento de Calvino, eu aceito. Onde existe verdade no pensamento do Armínio, também eu aceito. Então, oramos. Oramos sentado, oramos de pé. Bom, a Laura já ficou de pé, ela quer orar em pé.
E já que ela foi a primeira que se levantou, Laura é essa aqui, olha, é a benção, ó. Ela não tem essa idade para ser dos alicerces da igreja, mas desde que ela entende por gente que ela é alicerce aqui da obra da Igreja de Deus em Mambaí. Né, Laura? Por favor, Laura, peça a Deus que nos abençoe a entender este assunto de uma maneira assim, sem preconceitos, entendeu? Uma maneira livre, aberta, a cada um chegar a uma posição sobre isso. Por favor. Amém, Deus que está no céu, graças a Deus, ao Pai, estar aqui mais uma vez na tua casa, para Cristo, estudo de ti, a tua palavra, essa escola maravilhosa, Senhor, não vem nós, mas vem de ti, Senhor, que vem assim e traz cada corações, cada bênção, Pai querido, e seja a tua vontade, não a nossa vontade, Pai, que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida, Pai. Meu Deus, abençoa cada um dos teus filhos que está aqui nesse lugar. Abençoa aqueles que não pôde chegar até aqui. Eu não sei porquê, mas o Deus sabe de todas as coisas, Pai querido. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando pensamento dos estudiosos da Bíblia na história da igreja. Irmãos, apesar de que a reforma protestante foi em 1517, mas a igreja, com essa visão protestante, não começou em 1517, começou com Jesus e com os apóstolos. Na verdade, o que a gente fez em 1517 para cá, de Lutero para cá, foi resgatar a visão apostólica sobre salvação e etc. Então nós tivemos Agostinho, ele era mais ou menos assim, irmão, mais ou menos assim. Então é até bom ter uma ideia. Agostinho era um homem mais ou menos assim, né? Aí nós temos aqui a ideia de um outro Calvino, que ele era mais ou menos assim também. Está dando para ver, né, Calvino? Aí nós temos as ideias do Armínio, né? Ele era mais ou menos assim, e a ideia do João Wesley. Ideia que eu digo o seguinte, cada um deles com a mesma Bíblia, leram o mesmo versículo de maneira diferente. Cada um deles entendeu que determinado versículo estava falando uma coisa que era diferente da outra, sobre salvação, né? Aí nós temos aqui, irmão, só recapitulando, todos os protestantes creem que, assim somente, nós queremos que só Cristo, não tem Cristo, Maria e Pedro. Nós queremos que é só pela fé, não há obras, penitência, esmola. Nós queremos que somente pela graça. Graça quer dizer o quê, irmão? Rapaz, nós temos uma... Graça quer dizer um favor, o quê? Não merecido. Presta atenção nisso aqui. Graça quer dizer que quantos pecadores merecem ser salvos? Quantos? Nenhum. É importante isso, nós vamos ter que entrar nessa questão. Existe algum pecador que merece ser salvo? Não. Se Deus não salvar nenhum, ele está fazendo o que de errado? Nada. Como alguém diz, irmão, não concordo que Deus predestinou uns, salvou um, não quis salvar, mas se ele não salvar nenhum. E os que estão sendo salvos? Aí vem aqui, irmão, somente a Escritura. Nós não temos a Escritura e os escritos de Ellen White. Nós não temos a Escritura e os escritos de Calvino e de Armínio. Nós temos essas pessoas como roteiro. E só glória, irmão, somente a Deus, né? Então vem aqui, irmão. Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho. Os que a gente encontrou aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa tulipa. Não é essa aqui, não. Essa aqui, deixa eu ver essa aqui. Muito bem. Eu estou com um escrito aqui, eu não sei onde é que está. Onde é que? Deixa eu ver se é esse aqui já estou com esse aberto. Esse aqui eu já estou com ele aberto. Este aqui eu já estou com ele aberto. Não é este, meu Jesus. Qual é o documento? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui é o vídeo da semana passada. Esse tulipe aqui eu já estou com ela. Muito bem, irmão.
Os pontos que nós temos que ver de diferença entre como é que acontece a salvação. Nós temos primeiro o seguinte, irmão. Todos nós, calvinistas que crê na predestinação, arminianos que crê que o homem tem que aceitar se quer ser salvo. Não. Primeiro, todos defendemos a depravação total do ser humano. Quer dizer, o que Calvino fala sobre isso? Depravação total quer dizer, irmão, a total, primeiro, perdição do homem. Nenhum merece ser salvo. E nenhum homem tem nele mesmo nada, nenhum movimento que ele possa fazer pelo qual ele possa se salvar. Armínio e Calvino combinam nisso, vamos dizer. Depois nós temos a eleição, a Bíblia fala dos eleitos. O que é a eleição? Quando a gente vai eleger o prefeito, nós vamos fazer o quê? Escolher. A Bíblia fala que os salvos são eleitos. Mas eleitos como? Aí Calvino diz, ele é eleito porque Deus disse, eu quero esse. A mim diz, eleito porque diz, quem crê em Cristo será salvo, eleito em Cristo. Aí nós temos a questão da graça, irmão. Essa questão da depravação total é importante, nós vamos entrar nela, vamos ver só ela hoje. Porque se o homem nada pode fazer para ser salvo, então ele depende de uma ação de Deus. Ele merece essa ação de Deus para salvar? Não. Então essa ação é movida pela a graça. Deus está resolvendo salvar alguém que não merece ser salvo. Diz Calvino que quando Deus estende a graça sobre uma pessoa, ela não resiste, ela vem mesmo. Diz Armínio que Deus estende a graça e o homem pode dizer, eu não quero a tua graça, Deus. Aí depois eu sou perseverança de quem? Eu lembro perseverança de quem, irmão? Dos santos. Será que Calvino e Armínio estão falando coisas diferentes sobre perseverança dos santos? O que é perseverança dos santos? Quer dizer, aquele em quem Deus começou o processo de salvação, ele vai, quem perseverar até o fim, será salvo. A pergunta é possível alguém que Deus, pela sua graça, concedeu sua misericórdia e anulou os pecados, pular fora dessa salvação? É possível essa pessoa, em determinado momento, deixar de ser santo e se perder? Porque ficou claro, irmão. Não tem dúvida. Uma pessoa que persevera na santidade, a possibilidade dela se perder? Não. A possibilidade... Não. Uma pessoa que está vivendo até o fim, vivendo em santidade, tem alguma chance dela se perder? Não. Qual é a chance dela se perder? É ela deixar de perseverar na santidade. Isso é possível? Sim. Aí diz Armínio que sim. Diz Calvino que não. Porque o plano de Deus é de perseverar na santidade. Inclusive alguém diz, irmão, Calvino diz que a pessoa pode viver. Inclusive a nossa revista, eu estou com um problema teológico grave com nossas revistas. Estou tendo que conversar com o supervisor antes, porque a nossa revista, por exemplo, eu acho que ele vai estar vendo, deixa eu ver se ele vai estar vendo aqui, o nosso amado irmão Bispo Samuel, amo demais, ele é mestre em teologia igual eu, mas ele escreveu umas coisas aqui que é contra a teologia da Igreja de Deus, não tem como. Alô, irmão Samuel, vou ter que estudar. Porque aqui, irmão, ó, vamos ver a nossa lição. Vamos ver aqui a nossa lição para a gente entender aqui, irmão. Ó. Porquanto você é salvo pela quê? Pela graça. Quer dizer que o que foi que Deus viu em você que disse, esse aqui eu quero salvar? O que foi que Deus viu em você? Nada. Eu fico preocupado porque eu quero dar mais depois, você me dá a letra aqui. O que foi que Deus viu em mim? Que Deus viu um monte de esteira. Pela graça. Isso é importante, irmão. Deus não viu em você nada, você nunca mereceu e continua não merecendo.
É porque ele quer. Por meio de quê, irmão? Da fé. Irmão, fé tem muitos tipos de fé. Tem fé no sentido de confiar em Deus. O principal sentido da palavra fé é confiar. Confia em Deus. Tem fé no sentido do fruto do Espírito, que é fidelidade. O fruto do Espírito é amor, perseverança, domínio próprio, fidelidade. Fé no sentido de ser fiel, permanecer fiel. E fé salvadora, que é aquela fé pelo qual o pecador morto, defunto, morto em pecado, o que o morto pode fazer, irmão? Morto! É tão absurdo, irmão, como eu chegar num funeral aqui na igreja, realmente aqui fica, quem prega, e no meio do culto funeral eu chegar no defunto e perguntar: defunto, você quer aceitar Jesus como Salvador? Fazer, uai, pastor, você derreteu os miúdos? É a mesma coisa que você perguntar para o pecador. Você quer? Eu estou tomando posição. Agora, irmão, a fé, ela é o quê, irmão? O que é dom? O que é um dom? É um presente. Então, irmão, a fé pela qual o homem recebe a graça que Deus dá, ele não tem. O que tem que acontecer para ele ter a fé salvadora? Deus tem que dar a fé para ele. Pergunta, por que Deus dá para um e não dá para outros? Eita coisa! Se Deus dá a fé, por que Ele não dá para todo mundo? Ou Deus dá a fé para todo mundo e alguns aceitam e outros não aceitam. Mas aqui está dizendo claro, irmão, a salvação é o seguinte: o sujeito está morto. Zerado. Deus vai e injeta a fé salvadora nele. Ele agora tem a possibilidade de receber a graça. Pergunta é, veja aqui, irmão, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, onde é que eu consegui salvar isso do olho aqui, pega. Deus pega um defunto, injeta fé nele, dá a graça. Esse defunto tem capacidade agora de dizer: eu não quero. Calvin diz: é impossível que Deus faça isso. E esses elementos são elementos que o ser humano resiste. Calvin diz: pode. Eu não quero. Então, irmãos, essas palavras, irmão, é eleição, nós temos que falar de eleição. Segundo, a expiação. Jesus morreu por muitos. Tem um evangelho que diz: este é o meu sangue derramado a favor de muitos. A favor de muitos, a favor de toda a humanidade. Vai lá. Então, vamos voltar aqui para a nossa lição. Voltar para a nossa lição, que é o seguinte, ó. Não é por intermédio de obras. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos como, irmão? Bom, quando Deus nos criou de novo, e nós somos nova criação, não somos? Amém? Nós somos uma nova criação criada para viver como? Hein? Em boas obras de santidade. Muito bem. Deus fez o quê, irmão? Preparou do passado para que nós as pratiquemos quando? Espera aí. Quando Deus projetou a igreja, a nova criação, irmão, nós somos a nova humanidade. Nós não somos mais deste mundo. Não é daquela piadinha da irmã? O sujeito passando no cemitério meia-noite, né? E aí, não sei como é que foi, achou que tinha umas almas movendo dentro do cemitério. Aí vem a irmãzinha crente, né? Aí perguntaram: a senhora não tem medo? Essa foi: quando eu era deste mundo, eu tinha medo. Eu era deste mundo. Então, irmão, agora, esta nova criação, Deus já a criou para quê? Para viver em boas obras. Quando? Hoje. Então eu quero falar para vocês. Quero ir lá no fim. Eu já conversei, eu converso com calvinista, eu gosto de conversar com ele. A gente gosta de conversar nós dois, eu e outros, só conversando, trocando ideia.
Deus preparou um projeto com ele vai criar novas pessoas que vão viver em santidade. Segundo Calvino, o projeto de Deus já inclui que aquele em quem Deus realiza a salvação vai viver em santidade. Vai que calvinista, ai, mas eu sou calvinista, eu sou predestinado, eu vou para o céu, nem que não vive em santidade. Qual é a mentira aí? Qual é a mentira? Ele vai para o céu mesmo que ele não vive em santidade. Não, a mentira é, se ele diz que Deus nos salvou e é predestinado, e ele não vive em santidade, qual é a mentira? Ele não é salvo. Porque a frase é o seguinte: se Deus, se eu creio em predestinação, eu creio. E digo que na sua predestinação Deus me salvou, qual é a prova que eu sou predestinado? É que eu vou permanecer em santidade. Muito bem. Então, irmão, tem uns argumentos que são falsos. Nós temos argumentos para contestar Calvino, nós temos argumentos para contestar Arminio, mas alguns são falsos. Então, irmãos, aqui, veja que a questão, olha os textos áureos aqui, versículo áureo. Considerando a santidade daquele que vos convocou. O que é uma convocação? Quem é que tem autoridade para convocar? Por exemplo, eu tenho autoridade para convocar o Consegue? Patrícia, vou mostrar aqui para você. Porque é do Consegue. Eu tenho autoridade para convocar o Consegue, Patrícia e Léo? Não. Algum dos irmãos aqui tem autoridade para convocar o conselho dessa igreja? Não. Só eu. Ah, mas nós estamos querendo convocar o conselho e a Everardo está empurrando. Aí você tem o quê? Você pode ir no supervisor. O supervisor não sou eu, não. Supervisor, tem um assunto aqui que o Everardo não está querendo encarar na reunião do conselho, nós estamos querendo, ele convoca. Então, irmão, convoque quem tem autoridade. Se aqui diz assim, quem foi que nos convocou? Quem é aquele que nos convocou? É Deus? Deus te convidou ou Deus te convocou? Foi a palavra aqui, irmão. Hein? Convocação tem força de lei ou não tem? Doutor, aqui meu amigo, as coisas dele está aqui. Como é que foi de viagem, irmão? Não sabe falar bambaiês ou fala só o paulistês agora? Estavam lá visitando a família. Convocação implica que quem convoca tem autoridade, inclusive pode ter sanções para quem não atende, é isso? Por exemplo, vamos ter eleições. Aí o juiz vai convocar aqueles mesaques. Você simplesmente não comparece, tem problema? Tem. Agora o que você pode fazer? Justificar. Doutor, tem minha mãe, está doente, mas se você simplesmente não obedece à convocação. Então, irmãos, a palavra usada aqui em 1 de Pedro 5, queria até ver em outras traduções. Deixa eu ver aqui, irmão, primeiro de Pedro, colocar a palavra que ele usa. Quero até ver, porque a questão é as palavras. 1 de Pedro, deixa eu tirar daqui, 1 de Pedro 1, versículo 5. É um 5? Ué. Como é que ela diz um 5 e diz outra coisa? 1 de Pedro, um 15. Ó. Assim começando aquele que os chamou, a palavra lá convocou mesmo, tá? Muito bem, irmão. Então, essa questão que nós estamos vendo aqui, ó, sobre salvação, é uma questão de santidade, não é de predestinação. Quero que os irmãos pensem, não é de predestinação, de não predestinação, é uma questão de permanecer em santidade. Isso é salvação. Amém? Permaneça em santidade, que você não tem com que se preocupar. Não permaneça em santidade, você tem que questionar, sabe o que? Se você é salvo.
Não é se eu posso ou não ser salvo sem santidade, entendeu, meu Deus? É que sem santidade eu sou salvo. Eu realmente estou convertido. Porque o texto diz, irmãos, que Deus já nos criou para isso. A nova criação de Deus foi para viver, foi para praticar. Deus te fez de novo para isso. Se você não vive e não pratica, você realmente nasceu de novo. Mas aqui, irmãos, diz aqui a verdade central, ó. Concordo com ele, o autor da lição. Parabéns, diz Samuel. O impacto da nossa conversão a Cristo. Irmão, conversão é uma coisa muito séria. Já falei para vocês, quero repetir. Existe uma disciplina chamada psicologia da religião. Essa questão de conversão, irmão, não é só no cristianismo. As religiões têm conversão. A pessoa converte ao islamismo, converte ao budismo. Irmãos, é um processo, não é nem psicológico, é um processo psiquiátrico terrível. Como é que Saulo, hoje ele está prendendo as mulheres, os irmãos são crentes, amanhã ele está pregando o evangelho. Nós imaginamos como é que é a cabeça desse indivíduo. Então, irmão, conversão, no estudo científico da psicologia da religião, a diferença entre converter e ficar doido é um fio de cabelo. Algumas pessoas têm uma conversão mais dramática, igual Paulo, igual outras pessoas. Onde abundou o pecado, é uma coisa terrível. Então, a conversão é uma coisa que impacta. Se uma pessoa diz que converteu e não foi impactado, nos capacita o quê, irmãos? Olha o que diz aqui, nos capacita a viver. Isso aqui é a mim. Esse irmão Samuel é arminho ao ponto de arrumar argumentos falsos contra Calvino, que não precisava. Ele diz, irmãos, que a conversão nos capacita a viver uma vida de santidade. Então, a pergunta é o seguinte. Pode uma pessoa que foi impactada pela conversão a Cristo viver sem santidade? Essa é a pergunta chave. Diz Calvino que de forma alguma. Diz Armínio que pode uma pessoa que é salva, verdade, desistir e resolver não viver. Mas aqui o próprio Samuel, você mesmo está dizendo aqui, ó, nos capacita. A salvação é um pacote que junto com a salvação já vem a capacitação. Sabe o que é capacitação? Hoje está usando muito a palavra empoderamento, né? Puxou do inglês, não tinha português, está virando uma coisa, um samba do crioulo todo, né? Empoderamento. Presta atenção, irmão. A salvação não é só perdão. Peguei uma biblinha aqui, de quem é essa bíblia? Que achei interessante, deixa eu pegar aqui para mostrar. Nessa bíblia aqui eu peguei para suporte. É uma bíblia aqui, é de alguém aí. Aí tem esse papelzinho dentro, que eu achei interessante. Depois eu vejo de quem é. E diz assim, ó, salvação, Jesus pagou tudo. De quem é isso aqui? É um ticket de pagamento. Aí diz assim, Jesus pagou, pecado, pago, erro, pago, dor, pago, vergonha, pago, mágoas, pago, ira, transgressões, medo, tudo pago, dívida paga, troco, vida eterna. Então, irmãos, é um pacote, né? A salvação é um pacote que inclui o empoderamento para viver em santidade. Consegui falar de uma linguagem clara, Damares? Junto com o perdão, aqui, junto com o perdão, o nascido de novo recebe o empoderamento para viver o quê, irmão? Se essa pessoa diz, irmãos, eu fui impactado, eu fui salvo, eu fui perdoado, mas eu não recebi empoderamento para viver santidade, ele está falando a verdade ou está mentindo? Está mentindo. Porque com o pacote vem um empoderamento. Mas eu quero dizer, de tal modo a cooperarmos com a nossa, tomando posse da imagem de Deus. A imagem de Deus está em quê, irmão? Diz aqui o texto? Em restauração. Na queda.
o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Uma pergunta que eu não sei se dá para responder. Ele perdeu o homem na queda, deixou de ser imagem e semelhança de Deus? Vou mostrar a vocês aqui. Vou mostrar a vocês aqui. Na queda, o homem criado originalmente, a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, não, quem foi criado à imagem e semelhança de Deus não foi o homem. Vamos ver aqui rapidamente? Não foi Deus criou o macho. É aqui que diz assim, ó. Eu vou trazer para cá, diz assim, ó. Entende isso aqui, irmão? É uma coisa que às vezes eu entro em contradição também. Com alguns dizem assim, bom, Deus criou, tal. Deixa eu ver se é no 2. Criação do homem. Não. Onde diz, irmãos, que macho e fêmea, Deus nos fez macho e fêmea, a sua imagem. Deixa eu ver aqui, 3. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Onde é agora? Será que é no 1? Deixa eu ver se é no 1. Acho que é no 1. Só pode ser no 1. Aqui, muito bem. Criou Deus. O homem aqui, não é Adão, a imagem de Deus. Homem que na original diz o quê, irmãos? Homem e mulher, qual é o original? Vocês já falei várias vezes. No original está escrito homem e mulher. Está escrito o quê? Quem lembra? Macho e fêmea. Onde está a imagem de Deus? No macho? Na fêmea? Bom, a imagem de Deus é tão diversificada. Deus é tão amplo. Irmão, o quanto que homem e mulher são diferentes. Olha, eu não estou falando só fisicamente. O organismo físico, a mulher tem órgãos reprodutores, o homem não tem tal. Mas também, irmãos, isso é coisa que qualquer criança sabe. No psicológico, no emocional, no racional, né? A mulher enxerga o micro, detalhe, o homem. Então você vê, eu compro roupa, se der que não prestar atenção, é verdade, a roupa que você comprou está rasgada. Eu não vejo. Ela vê. Está descosturada. Eu compro rasgada, descosturada, para mim eu quero saber se eu gostei da. Então, irmão, por isso, irmãos, que a união do macho e da fêmea cria uma coisa bem ampla. Porque cada um enxerga de uma maneira. E é importante, nós falando sobre casais, exatamente entender isso. O homem tem que entender que ele está lidando com um ser diferente dele. Aí ele quer entrar. E a mulher tem que entender que ela está casada, que ela está lidando com um bicho diferente dela. Aí um quer que o outro responda do jeito que eu enxergo, no outro não responde. E é exatamente nessa diferença que tem uma amplitude. Então, o que é a imagem e semelhança de Deus no homem? É o que mesmo? Fisicamente não é. Deus é espírito. Importa que seus adoradores, Deus é espírito, ele não tem corpo físico. Mas e o corpo ressurreto de Jesus deixa para outro dia? Então, em quem o homem é semelhante? O homem é semelhante, né? Por exemplo, principalmente, irmão, o homem é criador. Vocês já viram? Vocês dão conta de fazer uma casa de abelha? Ninguém aqui dá conta. Mas a abelha dá conta de fazer banco? Parede? Edifício de 50 andares? O homem cria. Mas as coisas de tecnologia, principalmente na guerra, estamos vendo de novo a guerra, é coisa fantástica, as armas de guerra norte-americana, cada avião, cada drone, que eu falo, meu Deus do céu.
Ele entra e sai, ninguém vê e traz o maduro dentro da gavilha, etc, etc. Então, irmão, principalmente agora, outra coisa, irmãos, é que o homem é capaz de experimentar atributos de Deus. Irmão, lembra, Deus tem os atributos incomunicáveis, ele não pode dar para... Por exemplo, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Qual outro ser que pode experimentar isso? Nenhum. Nem diabo, nem ninguém. Agora, amor, e o que nós falamos, santidade. Deus é capaz de repartir ou impartir a santidade dele ao homem. O que acontece, irmãos, com a queda? Voltar aqui para a nossa lição. O que acontece na queda? O homem não perdeu a imagem de Deus, mas ela foi depravada. Ela foi atravessada. Isso se manifesta nos instintos humanos. Aí quando fala de natureza, o que o ser humano tem? A natureza caída. O que é natureza caída? Os instintos se deturparam. Veja a comida, a Bíblia fala que um dos pecados é glutonaria. Não, glutonaria é o homem comer nas orgias humanas e depois botar uma pena na goela e vomitar para comer mais. Muito em moda depois de Freud para cá, o sexo para o prazer do casal e para a procriação. A Bíblia já fala que o povo que saiu do Egito não pode ter relação com animal, porque no Egito tinha os deuses animais. E uma forma de adorar o Deus cabrito é ter relação com a cabra. Não pode. Aí vem as regras. Mãe com filho, meu Deus, você falar, filho com pai, vem falando essas coisas. Então, irmãos, a imagem de Deus está sendo restaurada. Só que no Novo Testamento, não usa a imagem de Deus, diz a imagem de Cristo. Nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Ou seja, nós estamos sendo treinados para reagir como Jesus reagiria àquela situação. Se fosse Jesus, tem alguém te desacatando, xingando seu pai, pisando no seu calo. Se fosse Jesus, ia reagir como? Ele fazia um chicote e metia nele. Mas deixa quieto. Mas você aprende a reagir como todo, está sendo restaurado. Então, essa restauração vem pelo seguinte, ó. Aí nós já falamos sobre Jacó, Armínio era um pastor, Calvino era um pastor. Aí vem o primeiro ponto, irmão. O primeiro ponto aqui da nossa Lipa é aqui, ó. Depravação total. Armínio e Calvino pensam igual pensam. Eu tenho que detonar a lição. Todos, irmão, independente. Todos creem que o homem é um ser totalmente perdido e totalmente impossibilitado de se salvar por si mesmo. A coisa vai diferenciar quando você pergunta para Calvino e para mim, como é que se dá essa salvação? Opa, eu não disse, da cidade é cheia. Mas o ponto de partida, irmão, todos são iguais. Aí na revista, o meu irmão disse assim, ó, meu irmão pastor Samuel, vou ter que entrar aqui no senhor, pastor Samuel. Ele escreveu assim, ó. Princípio do arminianismo, livre-arbítrio. O que quer dizer livre-arbítrio? Liberdade de escolher o que você quer. Irmão, a própria psicologia diz que isso aqui não é bem assim, não. A maioria das escolhas que nós fazemos é o que, irmão? Herdada. A gente conhece entre nós crentes. Aquele irmão que tem aquele então, irmão, lá em casa eu não sei qual é o nome que usa. Nós tudo é assim. Meu pai era assim. Esse rompante, eu sou assim, não tinha. Quer dizer, a pessoa está dizendo o quê? Eu não acho livremente, eu já nasci. A cultura.
Aí eu sou livre para escolher a roupa que eu quero usar. Depende muito, irmão, da sua cultura, da sua família. Você não é tão livre assim não, irmão, que você pensa. Na verdade, se diz, irmão, que nós seres humanos, a gente é carbono. Outro dia eu falei em carbono aqui. E tinha as crianças aqui, eu tive que comprar uma folha de carbono, porque eles não sabem o que é isso mais não. Ninguém usa mais carbono. Para quem não sabe, os jovens estão aí, carbono é uma folha que você bota uma folha, geralmente ele é roxinho, bota no meio, você escreve aqui e sai embaixo. Mas eu tive que comprar e mostrar para eles, é isso, é isso aqui, é o que as pessoas não sabem mais o que é. Você já viu alguma folha de carbono, Enzo? Enzo? Você já viu alguma folha chamada carbono? Você já viu alguma vez? Pois é, não sabe nem o que eu estou falando. Mas, irmão, carbono é o seguinte, quando ele fala assim, carbono, mas vamos dizer assim uma linguagem que ele entende. É copia e cola. Entendeu? Copia e cola? Na verdade, a gente foi colado para o nosso sotaque. Tem um povo ali do Pepino, que do jeito que eles falam, você é lá do Pepino, não é? Não tem, irmão? Os irmãos ali do Pepino, eles falam assim, no jeito, você vai lá do Pepino. Copiou. Mas então, bom, esse livre-arbítrio, até que ponto existe livre-arbítrio? A livre-arbítrio que os arminianos defendem, os pré-distinistas também dizem que existe livre-arbítrio para algumas coisas. Eu posso escolher a roupa que eu vou usar. Você pode escolher com quem você vai casar. Escolha bem, porque casamento é só uma vez na vida. Não tem plano para 2 casamentos. Quer dizer, tem uma exceção, mas não tem plano, não. Você pode escolher certa coisa. Agora, ou seja, a capacidade, aqui, irmão, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Quero falar sobre isso aqui. Diga aqui, irmão. Podendo assim aceitar ou rejeitar a oferta, se contrapõe. Agora, irmão, ó. Irmão, diz que o Armínio, isso aqui é irmão Samuel, o senhor errou. Que nós que acreditamos que o ser humano tem que aceitar a salvação, somos contra o ensino de que todos os humanos são incapazes de voltar para Deus. Está dizendo que Armínio não crê nisso. Na total depravação. Não crê que todos os seres humanos são incapazes. Só podendo fazer pelo decreto de Deus. Nisso aqui, pastor Samuel, o senhor errou. Inclusive, traz um problema para a doutrina da Igreja de Deus. Irmão Armínio, Wesley, todos eles declararam que crê que os seres humanos são incapazes de ele mesmo fazer qualquer coisa por onde ele possa se voltar para Deus. A diferença entre o que diz Calvino e o que diz Armínio é como se dá o processo pelo qual o defunto morto espiritualmente se volta para Deus. A diferença é a maneira como, mas todos creem. O que aconteceu, irmão? Eu vou escrever aqui para você entender. Eu vou escrever um nome aqui, ó. Eu vou abrir um qualquer. Ó, irmão. No tempo de Agostinho, lá no século IV, existiu um homem chamado Pelágio. Esse Pelágio deu origem a uma doutrina chamada pelagianismo, onde ele não acreditava que as pessoas nascem em pecado perdidas. Isso foi rejeitado lá no quarto século, a igreja rejeitou até hoje. Segundo ele, não existe pecado original. Ninguém nasce condenado. As pessoas não nascem com um documento já carimbado, condenado. As pessoas nascem como um papel em branco. Aí eles vão aprendendo a fazer coisas erradas, vão aprendendo a fazer coisas certas. Isso também é um problema aqui no nosso meio. E eles passam a ser condenados pelas coisas que fazem.
Não existe uma condenação em Adão. Nós defendemos que todos nós somos condenados em Adão. É em Adão. E aqui, irmãos, na época, mas essa questão de calvinismo foi séria. Na época, nos países da Europa, era assim, irmão, protestantismo, presta atenção. Se tornava religião de Estado. O rei da Suécia se declarava protestante. Então toda a Suécia era protestante. Mas o rei da Suécia, além de protestante, se declarava calvinista. O que acontecia no reino da Suécia calvinista se uma igreja se declarasse arminiana? Era criminalizada. Era expulsa. A coisa no começo não era assim de livre, quem quer, quem não quer não. Aqui é assim, se não quiser, você vai embora, ou a gente te mete no paredão do fuzilamento. Eles declararam, assim, sabe quando você quer denigrir uma ideia? Então, por exemplo, eu não concordo com as ideias da pastora Damares. Eu digo, a Damares também, as Bíblias que ela lê, não é nenhuma Bíblia oficial, ela só lê Bíblia de testemunha, mas não é verdade. Declararam lá que o Armínio, ele era semi-pelagiano, e é mentira, infelizmente aqui, irmão, meu irmão aqui, ó, meu irmão, pastor Samuel, pegou essa mentira como sendo verdade. Olha aqui, irmão. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para você. Os arminianos, eu tenho um site aqui. Wesleyanos, que a Igreja de Deus se declara, se não oficialmente, acredita nisso? Sim. Eu tenho um site aqui só de armínio. Mando traduzir, ó, irmão, ó. Você não lembra daquela palavra tulipe? Ah, eu esqueci de explicar a tulipe, né? A tulipe é assim, ó. Essas palavras, irmãos, em inglês ficou assim, ó. Depravação total, total depravity, eleição incondicional, unconditional election, expiação limitada, limited atonement, graça irresistível, irresistible grace, perseverança do santo, perseverança. Aí formou a palavra tulipe, que é parecido com a nossa palavra o quê? Tulipa. Nós vamos estudar hoje nós estamos estudando o T da tulipa. Ó, nós estamos dando o T, depravação total. E a pergunta, irmão, Calvino e Armínio são contrários em todos os pensamentos? Não. Tem vários pontos em que eles concordam. E este aqui é um em que eles concordam. Nós concordamos, os calvinistas concordamos. E nós estamos estudando o T da tulipa. Aí nós voltamos aqui, irmão. Ó. Muito bem, diz aqui. Na verdade, irmãos, olha aqui, ó, a ênfase clássica. Veja aqui, você é armínio wesleyano. A nossa ênfase não é no livre-arbítrio do homem. Nós vamos mostrar aqui, irmãos, que o pecador, depravado de nascença, diante do bem e do mal, ele tem condição de escolher o bem? Você não foi depravado, pecador? Eu fui. Todas as vezes que você puser diante de um pecador caído, sem Cristo, condenado, o bem e o mal, ele sempre vai escolher o quê? O mal. Para o homem ter a capacidade de escolher o bem, Deus tem que primeiro ressuscitar ele. Hã? Aí veja bem, irmão, aí vem essa. Eu não entendi sua pergunta, Silene. Para quê?
Você nem fala aqui no microfone. Então, irmão, o pecador em pecado, ele é predestinado a escolher o mal, é isso? Está falando? Ela está falando, então se Deus me dá a nós a capacidade de escolher o bem, então é ele quem escolhe para quem ele vai dar essa capacidade. É esse o ponto. Veja bem. Como é, Felipe, que acontece, de que maneiras é que Deus dá para um e não dá para outro? Por quê? Ela perguntou se isso é a predestinação. Hã? Ela falou isso é predestinação. Ah, muito bem. É que nós estamos querendo dizer. Por quais caminhos Deus escolhe uns e não escolhe outros? É pela predestinação ou é por outra coisa? Mas eu vou ler o texto e volto aqui rápido. Todo o nosso assunto é sobre isso, de como é que acontece que Deus, alguns são salvos, outros não são. Na mesma casa. Por favor, irmão, se eu podia falar que eles não quebrar para mim gravar, eu faço questão de gravar. Oh, meu Deus, esse relógio podia parar. Podia estar na eternidade, que eles estão terminando mais nunca. Deuteronômio 11 diz assim, e aí eu queria saber se tem a ver também com isso, né? Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ok. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheceis. Tá bom, já entendemos. Bom, para quantos povos, raças e nações, nesse tempo de Moisés, há 3.500 anos atrás, Deus disse, eu estou colocando vocês do bem e o mal vocês escolheram. Para quantas nações Deus fez isso? Para Israel. Só. Isso. Por que ele não fez lá para os egípcios? O Egito quebrou no pau, mandou morte, mandou praga, mandou fome. Para Israel disse, para vocês eu deixo escolher. Por quê? Está entendendo isso aqui, irmão? A capacidade de escolher o bem não é universal, é para aqueles a quem Deus concede. A pergunta é, se Deus concede para uns e para outros, por quê? Como é que Deus toma essa decisão? Quais são os argumentos que Deus diz? Eu quero Gabriel e não quero Sebastião. Quero Gabriel. Vem para cá, Gabriel. Escolhi. Não, fica aí. A pergunta é exatamente essa. Então veja bem, irmão. Alguém está confundindo que quem crê que o homem pode escolher a salvação é porque ele pode escolher o bem e o mal. O pecador, o caído, condenado, perdido, totalmente depravado, não tem condição de escolher o bem. Mas, irmãos, a esse está na graça livre de Deus. O que quer dizer graça livre? Que Deus dá para quem? Para quem merece? Vou fazer a ilustração aqui. Eu gosto de fazer ilustração. Eu vou chamar aqui de novo alguém, meu, para representar um cidadão que todo mundo diz, esse não merece não. Vem cá, meu. Agora eu vou escolher uma pessoa, irmão, para representar qualquer uma das irmãs. Uma dona de casa, esposa, fiel, respeitadora, ótima cidadã, faz o bem, ajuda os pobres. Vem cá, Damar, vai ser você. Fica aqui. Eu sei que você não é tudo isso, não, mas eu vou te dar uma Por favor, Léo, entra aqui no meu campo de visão da coisa. Vai colocar a pastora do lado do pecador. Chega mais para frente, chega mais para lá. Eu quero que vocês apareçam muito bem. Aí, irmão, Deus olhando do céu, ele vê esse ceboso aqui, e ele vê essa mulher decente e tal. Ele diz assim, eu vou escolher um para salvar. Qual dos dois Deus diz? Um desses dois merece ser salvo. Qual dos dois Deus olha e diz? Um desses dois. Qual desses dois que Deus acha que pode merece ser salvo? Hã? Nenhum! Isso é interessante! Nenhum, irmão! Mas se é nenhum, por que ele salva o Damado e não salva esse? Já que nenhum merece? Não, já que nenhum merece, eu posso salvar qualquer um. Vou salvar essa. Esse aqui eu não vou salvar, não. Se Deus fizer isso, você está cometendo alguma injustiça? Não.
Por quê? Porque não merece. Muito bem, pode sentar por enquanto. Eu vou entrar aqui, eu vou sair da lição, vou entrar aqui e adiantar. Mas eu tenho que ler aqui, irmão, esse texto aqui, ó, irmão. Eu quero ler para você, pastor Samuel, vou mostrar aqui os textos, irmão. Arminio defendeu que ninguém merece e que o homem não tem dele mesmo. Nós usamos a ilustração do domingo passado, quem não estava aqui, numa pessoa que está se afogando. E a melhor maneira de salvar uma pessoa afogando não é abraçar com ela, que abraça você desce junto. Se for uma mulher, você vai por trás, pega pelos cabelos e puxa. E vai nadando. Pergunta por que a própria pessoa que está afogando não pega nos cabelos dela e se puxa para cima. É um absurdo que você está falando, né? Se ela está afogando. É a ilustração do pecador. Por que o pecador que está morto em pecado, que ele mesmo não pega pelos seus cabelos e se salva? Porque ele não pode. Ele precisa que alguém vá lá e faça isso por ele, não é isso? Ele precisa de um salvador. Ele não pode fazer nada. Aí, irmãos, é aquela coisa. Se eu fosse colocar, você é um salva-vidas. Só tem você de salva-vidas. Aí tem 5 pessoas afogando. Existem umas questões de estudo de ética muito sérias sobre isso. Tem uma criança, 2 adolescentes, 2 jovens e 2 idosos. Você tem que escolher um. Irmãos, a ética na medicina, você diz que tem que salvar qual então? Mais novo. A criança. Porque tem a criança, ainda tem o velho, que se ele não fez. Então é uma ética. Agora, irmão, aí Deus tem aquele monte, ele resolve salvar, vou salvar esse. Então, irmão, só diz assim. O quê? Não. Todos, Arminio e Calvino diz que é o seguinte, presta atenção, eu vou ler para você entender. Quem diz, para entender? Todos os dois dizem a mesma coisa. Que no fim, Deus concede graça. Para esse pecador ser salvo, Deus tem que empoderar ele de algum jeito, está morto. Deus tem que dar um choque nele, ele acorda, o morto, e ele tem diante dele a salvação. Pergunta, vou te levar. Deus sabe quem vai crer? Sabe. Peraí. No caso aqui que estava... Damares, volta aqui, vamos fazer o já que você entrou nosso. Volta aqui, Damares. Damares e Léo, vem cá. Volta aqui, vocês dois. Fica mais na frente para a câmera pegar vocês. Peraí. Não, agora eu vou fazer o meu primeiro. Depois você dá a sua aula. Não, aparece aqui, fica aparecendo aqui. Muito bem. Eu quero saber. Fica aí, já vai, pode dizer. Irmão, supondo que esse Léo nunca vai ser crente. E que tem um dos dois é crente. Mas Deus sabe que Damares um dia vai ser. E Léo nunca vai ser. Deus sabe disso? Você concorda que sabe, senhor? Alguém aqui não concorda? Apocalipse capítulo 6, versículo 5. As almas que clamam debaixo do altar, até quando, Senhor? O Senhor diz até que se complete o quê? O número dos que vão destruir. Deus sabe o número dos que vão salvar? Sabe o nome deles? Então, esses dois aqui. Aí Deus olha. Isso aqui mostra a graça preveniente. Vou ler a lição. Aí eu vou explicar a lição. Se Deus sabe que essa aqui, Damares, um dia vai aceitar Jesus, Deus começa a tomar providência para que isso aconteça? Olha na sua vida, irmão. Deus começa a botar sinais, desviar, faz acontecer acidente, vai para UTI, sim ou não? Sim. Chama graça preveniente. Que Calvino não diz que tem graça preveniente, não. Deus aí. Mas tá bom, se os dois estão afogando e Deus sabe que Damares que vai aceitar e esse aqui não vai aceitar, qual que você vai escolher?
Ele vai escolher qual? É você que está falando, Senhor. É você que está falando. Embora cada um possa aceitar dizer sim ou não, presta atenção no que você está dizendo. Mas como Deus sabe que essa vai aceitar, então Deus vai investir em qual? Ela é predestinada? Não, obrigado. Você disse que não, mas obrigado, pode sentar. Mas eu vou provar que no final é a mesma coisa. Pode sentar. Posso fazer a pergunta? Agora sim, a lição do Léo agora. Então, pastor, a irmã fez a pergunta. Isso tem que falar bem pertinho, porque o microfone. A irmã fez a pergunta justamente sobre a ida ao todo mundo pregar o evangelho, né? Para ser pregado a todos e vou usar uma palavra, talvez o senhor não concorde, mas para dar chance a todos, vamos dizer dessa forma. Correto. E também tem, eu não lembro onde está, que diz que o inferno não foi, acho que é Apocalipse, ou João, o inferno não foi feito do ser humano, foi feito do diabo e seus adeptos, né? O adepto, no caso do demônio. Né? Que a intenção de Deus era que todos se salvassem, é isso mesmo? Agora, a questão, irmão, de todos, é que nós temos que ver. Pode dizer. Essa questão que é de entrada, a questão de todos quer dizer, indistintamente, ou agora quer dizer todo tipo. Deus quer que todo tipo de gente se salve. Todo tipo. Não todos e cada um dos seres humanos. Deus quer que a dona de casa decente e etc. se salve. E Deus quer que o pior criminoso se salve. Todo. É isso. Eu vou entrar nessa questão com vocês, nos textos dele. Deus quer que todos, o ladrão da cruz, Madalena, Pedro, judeu, como é que diz Paulo? Gregos, judeus, bárbaros, citas, escravos, senhores, macho, fêmea. Quando a Bíblia diz, irmão, toda língua se dobrar, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Eu até fiz uma sugestão com a letra do hino que Joel se escreveu. No meu entendimento é assim mesmo, toda língua confessará. Eu não entendo que é cada língua de cada ser humano. Eu entendo que Jesus vai ser confessado em inglês, em chinês, em alemão, em tupi-guarani, em africano, todo idioma. Jesus será, e na terra ele já é hoje. Todos os idiomas da terra já se diz de alguma forma Jesus. Eu não estou dizendo que é isso, estou dizendo, vamos ver isso mais adiante. Quando a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens, cada um dos seres humanos, é todo tipo de ser humano. Porque, por exemplo, irmão, Atos 13, 48. Como é que vai ficar aquele versículo aqui, ó, 13? Porque aí, Léo lembrou que a Bíblia diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora em Atos 13, deixa sua Bíblia para mim comigo, sua tradução, coloque sua Bíblia. Diz que as pessoas não viram. Atos 13 é onde, irmão? Atos 13, Paulo está onde? Atos 13, deixa eu ver onde é que Paulo está aqui. Atos 13, em Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia é onde hoje é a Turquia. É um território não judeu. É mais ou menos, tinha muito judeu, que era lá perto, no Oriente, tinha muitas sinagogas, inclusive quando Paulo saiu de lá, os judeus foram dizer que eles tinham que ter Jesus, mas tinham que se tornar judeu. Aí diz aqui as 13:48, os gentios, quem foi, irmão, dos gentios, né? Gentios, quer dizer, quem é gentil? Não judeu. Nós, ouvindo isso, se alegraram, glorificaram e creram. Todos os que, essa palavra aqui, vamos dizer, e creram todos os que haviam, o que, irmão?
Peraí. Destinados para a vida eterna. Peraí. Eu prego numa praça, dentro do ônibus. Dentro do ônibus eu fui botado para fora de ônibus. Ei, cara, nojento. Dentro do ônibus eu prego em qualquer lugar. Todos vão crer? Segundo a Bíblia, quem é que vai crer? Destinados. Irmão, existe pessoas destinadas à salvação? Sim. Existem pessoas destinadas. Sim, agora como? Como é que é essa destinação? Outra coisa. Se existe, voltando na mesma questão, se existem pessoas, meu Deus, eu vou até 10h30 hoje, e se existem pessoas destinadas, Deus sabe quais são? Sim, claro. Ciente de presente. Então por que eu tenho que pregar? Porque, irmãos, mesmo os destinados à salvação, eles têm que confessar. Se com a tua boca, no teu coração crer, com a tua boca confessar, e todo aquele que me confessar diante dos homens. Eu confessarei diante Então, o Calvino dizia assim: se eu soubesse, se tivesse uma estrela na testa, eu pegava só para ele. Mas como eu não sei quem são, só Deus sabe. O que a igreja tem que fazer? Tem que pregar para quem? A igreja não sabe. Mas a igreja sabe, quem é que vai crer? Os que são destinados. Pastor, eu queria entrar em um assunto mais polêmico. Deixa eu terminar hoje, deixa para domingo que vem, pode ser? Irmão, nós estamos só começando. Eu quero deixar a tarefa de casa para você. No juízo final, no juízo final, vai acontecer isso aqui, vai ver isso aqui, juízo final. Não. Aqui, irmão. É o livro. Todos os seres, segundo alguns antropólogos, já viveu na face da Terra mais de 40 bilhões de pessoas. Que morreram de guerra, que morreram de doença, desde os pré-diluvianos, ele viu todos. Se abriram os livros. Eu vi um livro chamado o quê, irmão? Porque, irmão, o que você sabe, irmão, sobre o que você sabe, o que você acha? O que você já viu sobre o que é o livro da vida? O que está escrito nesse livro? Quem vai ser salvo? Os irmãos concordam com o que o Léo está dizendo, irmão? O senhor Léo está dizendo que nesse livro, hoje ela está escrito o nome dos salvos. Os irmãos concordam que é isso ou não? É ou não é? Fala, irmão, eu tenho que sempre dizer. O que vocês acham que é o livro da vida? O que está escrito nesse livro? O que você acha, irmão? O nome dos salvos. Pastor, só que além do livro da vida, existem os outros. Ele fala, ele abriu os outros livros, que são os memoriais. Aí diz assim, irmão, Quem não foi escrito, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, o importante, irmão, não são os outros livros. Na verdade, é o livro. Abre o livro da vida aí. Procura aí, Estela Maris. Está escrito, tá? Mas Estela, mas o nome dela está aqui, passa para cá. Irmão, procura aí. Sergentina. Nunca vi. É uma mulher boa, caridosa, religiosa, bondosa, ajudava os pobres. O nome dela está no livro da vida? Não. Vai para onde? Não vai. Ok? Agora, irmão, esse livro da vida, quando é que o nome de uma pessoa vai para o livro da vida? Ei! O Espírito Santo é quem convence. É o Espírito Santo quem dá capacidade ao perdido pecador morto no pecado reagir e dizer: eu quero a salvação. Não, Armin diz que não, porque Armin diz que essa pessoa, depois diz, ela pode dizer: eu não quero.
Mas um salvo pode perder a salvação se ele começar a praticar o que não é mais Irmão, se salvação, como diz o começo da lição, é o empoderamento para viver em santidade, não pode. Que já faz parte da salvação, empoderamento. Já que ele tem fala, quem está em pé, não sabe como cai. Muito bem. Quem está em pé, para que cai. cuide para que não caia. Nós temos que ver se é sobre salvação, viu, Damares? Vamos voltar lá Guarda os para que ninguém roube sua coroa. Ah, peraí. Coroa também, irmão. Coroa é salvação? Ou é galardão? Peraí. Tá, perguntou para terminar, irmão. Quando é que o nome de uma pessoa é escrito lá? Escreve no. Quando é que diz assim? Escreve o nome dele na Bíblia. Quando é que isso acontece? Desde a fundação do mundo. Eita! Quando aceita. Vou pensar 6 versículos aqui, ó. Aqui, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, que é a Bíblia que a maioria dos irmãos tem. Diz assim, versículo, capítulo 13, versículo. E será adorada a besta por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Tem uma tradução que diz o Cordeiro foi morto. Lê na sua Bíblia o que diz aí. O Cordeiro foi morto desde... Mas todas as... Inclusive, irmãos, essa aqui, ó. Inclusive essa aqui. A NVI. Deixa eu mostrar. Inclusive a NVI diz assim, irmão. Ó. Ele diz assim. 13:8 de Apocalipse. O que foi que a Nova Almeida falou, irmão? Que o livro da vida foi escrito quando? Desde a fundação do mundo. Já tinha quantas pessoas vivas no mundo? Nenhuma. Uai. Você acredita nisso, Léo? Que antes de Deus criar Adão, seu nome já estava lá? Sim. Mas você está falando de quem então? De predestinação. Você está falando disso? Irmão, como é que diz sua Bíblia? Porque tem umas traduções que diz, ó, irmão, escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Mas na verdade, irmão, aqui diz assim, ó, livro escrito desde a criação do mundo, o Cordeiro foi morto. Mas o livro é que foi escrito antes da fundação. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou o Cordeiro foi morto no Calvário? Calvário. Então o que é antes da fundação do mundo? O livro da vida. Porque eu já sabia o que ia acontecer desde a fundação do mundo. É isso? Não sei. Agora deu bug. Quantas pessoas durante o meu resto de tempo de vida, eu não sei, acho que eu estou preparado para as duas coisas, irmão. Para subir no arrebatamento e para esperar a ressurreição, as duas. Se eu tiver que esperar a ressurreição e passar mais não sei quantos anos, quantas pessoas vão converter em Mambaí? Quando é que o nome delas, dessas pessoas que ainda vão converter, vai ter que fazer galerinha ali para caber gente, quando é que o nome delas vai ser escrito no livro da vida? Já foi escrito, já está lá. E aí? Por que eu tenho que pregar o evangelho? Tem que pregar. Por que tem que pregar, senhor? Já está escrito o nome? Hã? Até que o número. Para ser salvo tem que confessar o nome de Jesus? Tem. Tem que arrepender? Tem. Quem é que vai crer e arrepender? Quem já tem o nome escrito. Irmãos, eu só vou deixar de tarefa para casa. Mudou, sério. Porque eu vou terminando aqui, ainda tem 10 minutos, irmão. Quero mostrar o seguinte, ó. A gente não crê nesse trem aqui, não. Eu estou mostrando na revista, vou terminar de ler semana que vem, porque que Armínio diz que ele crê na perdição e total incapacidade, se não for pelo Espírito de Deus, se não for por uma ação de Deus, o pecador não se salva. O pontapé inicial quem dá é Deus. Aí a pergunta, o que ele dá para um dar outro? Então vem aqui, irmão, ó. O que é presciência? O que quer dizer presciência, irmão? Conhecer
Então tem aqui o conhecimento. Aí, meu pai, diferença mostrando você entre Armínio e Calvino. Armínio diz, Deus sabe, mas não interfere. Já Calvino, ele usa a palavra para os irmãos ali, decreto. Como é que se dá a presciência de Deus? Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui. Inserir. Forma. Essa aqui. É aqui que está a coisa, irmão. A gente vai tentar continuar. Olha, irmão, para quem não é muito chegado em teologia, o trem é maçante. Eu gosto de ir. Como eu gosto. Como eu gosto. Deus sabe quem vai ser salvo. Porque ele sabe de tudo ou porque ele já decretou? Acho que é as duas coisas. Irmão, eu acho, eu quero dizer, irmão, para mim, muita coisa aqui é 6 e meia dúzia. Porque o estudo é falar da graça preveniente. Bom, quem acredita que o ser humano depende dele ser salvo? Não. De qualquer forma, diz assim, Deus, como ele conhece o número, o nome e o CPF, o dia e a hora que cada um vai converter, ele já vai colocando no caminho dessa pessoa meios de levar essa pessoa. Diz que Deus não interfere. Como é que não interfere? Aí quando essa pessoa decide, foi ela que decidiu. Ela decidiu ou ela foi levada a decidir? Bom, ou diz que não, irmão. Deus simplesmente decreta. Vou salvar esse? Com base em quê, irmão? Em nada. Misericórdia. Como é que ele disse lá sobre Jacó e Esaú? Terei misericórdia de quem eu quiser. E se eu não tiver misericórdia do condenado, qual é o meu crime? Vou ter que eu quiser. A pergunta, irmão, está aqui, ó. Vocês vão fazer tarefa de casa, vão ler. Deus sabe antes, porque ele conhece todas as coisas, Deus sabe antes que ele mesmo já decretou. Qual dos dois? Irmão, para mim não faz diferença. Irmão, Deus decretou. Ele não decretou, não, mas o livro dele, no livro dele, antes de Adão ser criado, ele não predestinou, não, mas ele já deixou o livro escrito. E no tempo e na história, ele colocou os anjos, o Espírito Santo, para trabalhar, para levar essa pessoa, que o nome dela já está convertido. Qual a diferença? Qual a diferença? Tem diferença? Antônio, você vê diferença? No fim não dá a mesma coisa, irmão? O que você acha dele? Deus decretou. Como é que Deus decretou? Escrevendo no livro. Ou não? Senhor. Todos pecaram. Tá. Deus faz uma opção de pregação. A palavra é a mesma. A mesma. Para todos. Se eu pequei, eu vou ser perdoado pela minha remissão. Bem. Se eu aceitou, ele vai ser salvo porque ele aceitou. Tudo bem. Também morreu as coisas. Ele morreu as outras. Não, morreu mesmo para todo mundo. A pergunta, irmão, veja bem. A pergunta é: por que duas pessoas ouvem o Evangelho? Um creu, outro não crê. Um creu porque não quis crer, o outro creu porque quis crer, ou um creu porque ele já estava destinado a crer. Pastor, não, irmão, a hora acabou por hoje. Não, acabou por hoje. Vai. Pastor, como é que tá? O cérebro está bugando. Pera lá. É claro que assim, Deus já sabe de todos que vão ser salvos. Tá. Mas, por exemplo, a questão do joio e do trigo. Vamos falando com a visão humana, tá?
tempo está acabando. E vocês aí tá gravando, para até o quê? O cara ouviu a palavra, veio para o evangelho, enfim. Aos olhos humanos era uma bênção. Mas aí ele se transforma num exemplo, um cão guloso. Toma o quê? Um cão guloso. Cão guloso, tá. Um exemplo, enfim, peca, faz, enfim. Apesar que João também, como fala, Deus, para que não pequeis, mas se pecar, sabe que é um advogado, então tem todo esse sentido. Na questão da onisciência, de presença e de potência de Deus, Deus sabe tudo. Foi tudo que foi escrito no livro antes da fundação do mundo, antes que nós fôssemos criados. Você acredita mesmo que essa tradução é certa? E nós temos duas traduções. Sim. Presta atenção. Uma diz que antes da fundação do mundo foi a morte do Cordeiro. A outra, que parece ser a correta, mas aceita, é que antes da fundação do mundo foi escrito. Isso, exato. Eu concordo com essa tradução. Sim. Tá. Aí não sei se está certo ou não, mas é que hoje eu entendo. Deus é o presente e onipotente e já escreveu, já sabe todos quem vai ser salvo e quem não vai. Mas por quê? Por exemplo, como eu falei, pessoas que pela mentalidade, visão humana, assim, o cara parecia ser tão correto, sabe? Desviou, adulterou e tal, e se ele morrer no pecado, vai para o inferno. É isso que a palavra diz. É isso que está dando esse bug no cérebro aí. Sei. Irmão, primeiro, tá, responde para essa. Primeiro, irmão, não todo mundo que está na igreja sai era crente e desviou? João diz assim, ó, rapidamente, eu tenho que ler esse versículo, vocês querem, então não tem que passar. João diz assim, ó, deixa eu ver se é 5. Deixa eu ver aqui. Não diz assim, irmão. Aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele fala isso. Primeiro na carta de João. Diz assim, irmão. Estava no nosso meio. Eu não sei aqui, mas não era dos nossos. Está nas cartas de João. Estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Pastor Davi Rodrigues, saudoso, falava muito. Não diz, irmão, muitos filhos descrentes desviam. É que nunca foi crente, aprendeu a falar a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, Salmo 91, mas nunca foi convertido. Irmão, tem gente que pode chegar a ser pastor, presidente de campo, superintendente mundial, sem nunca ser crente. Mas eu quero voltar aqui, que vocês fizeram perder o raciocínio. É o seguinte, irmão, tá? Eu não sei se faz diferença. Eles vão trazer. Você acredita que Deus, ele sabendo se não interfere? No fim das contas, a decisão é sua? Ou Deus já decretou? As pessoas que vão ser salvas, escreve aí. Antes de eu criar, Deus escreve logo o nome aí. Antônio, Carlos, tal. Aí, por favor, irmão, deixa eu... Irmão, você podia deixar eu gravar a sua fala? Deixa eu te incomodar. É que eu quero gravar, porque se você falar aqui, não sai na gravação. É porque vai ter que pagar para isso. Fala bem pertinho, que o microfone é ruim. Eu creio assim, que o nome de todos já estava escrito no livro da vida desde quando a fundação do mundo. Deus escreveu o nome de todos. Ok. Né? Como aquela palavra das sementes que foram lançadas, uma em terra fértil, uma em terra de pedra, uma das pedras, e a outra nos espinhos. Ok. Né? São 4 tipos de gente no Evangelho. Exatamente. Todos receberam a graça da salvação. Uns se frutificaram e deram frutos. Né? Os outros foram esmagados pelos espinhos e o outro nem nasceu. Okay. Então, assim, todos receberam a chance de salvação. Todos têm lá o nome escrito no livro da vida. Mas uns vêm aqui e aceitam. Eu aceito Jesus, seu nome foi, está lá escrito. Aí uns vai aceitar e desvia. Aí o nome vai apagar. O nome é riscado do livro da vida. Outra questão, irmão, interessante. Obrigado, Deus, da sua sabedoria, mandaria escrever no livro dele um nome que depois não é salvo? Vocês acham que Deus é assim? O livro dele é um livro que pode ser: ô anjo, risca aí, passa a borracha.
Oh, gente, voltou a esquecer o nome dele de novo. Vocês acham que um livro perfeito de um ser perfeito correria o risco de ter nome de alguém que no fim não permanece? São questões, irmãos. Mas, irmãos, então, eu não sei qual é a diferença que dá, né? É esse o nosso assunto, é a salvação. Mas eu quero voltar na lição para dizer, não, irmão, ao contrário do que diz o irmão aqui, infelizmente isso aqui não é verdade, pastor Samuel. Que diz aqui, pastor Samuel, o senhor colocou que Armínio não acredita que os seres humanos... Isso aqui, o pastor Samuel, isso é pelagianismo. A Igreja de Deus não crê em pelagianismo, não, que as pessoas nascem sem pecado. Nós cremos, e eu vou mostrar o versículo, de nascença. Irmão, ninguém é condenado porque fuma, porque droga, porque prostitui. Se você não parar de prostituir, você vai para o inferno, então eu vou parar de prostituir. Se você não parar de drogar, você vai para o inferno. E não aceita Jesus, vai para onde? Então o que manda por é o vício? Não, irmão, é uma questão de natureza herdada de Adão. Mas o tempo terminou, nós vamos ficar um bom tempo. Eu quero que vocês tragam respostas semana que vem, viu? Eu vou colocar o site aqui para vocês lerem lá depois. O site é esse, irmão. Ele está em inglês, mas no Ed, você vem aqui, eu mando traduzir, ó, quer ver? Ó, você manda traduzir, traduz tudo. Chama assim. Tá aqui, irmão, ó. Eu vou até colocar no Word. Vou colocar aqui no Word, irmão, para você procurar depois, ó. Você, onde é fácil, irmão? Site em inglês, ó. Você entra lá, ó. Tá aqui, ó. O site é esse aqui, ó. Você entra lá e manda traduzir, você lê alemão, chinês. Esse site aqui é um site só sobre arminianismo. Terminamos? Amém? Tarefa de casa. Vocês vão trazer as respostas para mim na próxima escola. É para trazer respostas. Aleluia! Terminamos então. A irmã Laura, a oração dela é forte. E a escola foi boa. Irmã Laura, termina orando, irmão. Termina orando. Vai. Amém? Como é que é, irmão? Foi boa demais, esse estudo. Foi ótimo. Então, Laura, você tem que vir para orar domingo que vem de novo. Vai lá. Vamos orar. Palavra de Deus que está no céu. Muito obrigado, Jesus, por estar aqui, Deus, na sua casa. Obrigado por essa escola maravilhosa. Dirigindo contigo, Pai querido. Eu te agradeço por sua palavra, muito obrigado, Jesus. Leva seus filhos para casa, assim como o Senhor trouxe, leve para casa nas suas mãos. Vamos sempre, Pai querido. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém.